Esse podcast foi gravado pelo professor José Barros, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. E para iniciarmos, bom dia a todos. Aqui é o professor Tom, do Ângulo Sorocaba, e esse é o podcast para a galerinha do segundo ano do ensino médio. Bom, eu estou com um convidado especial hoje aqui. Pode se apresentar, meu querido? Bom, e aí, Tom? É prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje, né? Principalmente com você aqui. Meu nome é Luiz, eu sou estudante de Física, entrei esse ano na UFSCar, né? E hoje a gente vai bater um papo sobre calor. Ah, bacana. Bom, gente, imaginei esse podcast da seguinte forma, né? A velha guarda aqui, alguém mais experiente na física, com mais tempo de vivência, e a juventude aqui, né? Compartilhando Exatamente. essa experiência. Falando um pouquinho sobre calor. Bom, Luiz, a gente está aqui no estúdio hoje. Você não está com calor, cara? Essa pegadinha eu já ouvi. Eu não tô sentindo calor, né? Pode estar tendo troca de calor aqui, até porque calor é energia em movimento, né? Ah, então ninguém pode armazenar calor, Luiz. Você realmente é um cara que guardou as informações lá de trás, né? Alguém me marcou com isso. Então, meu gente, olha, a gente falando sobre calor, tem duas formas de calor. Para transmitir calor tem três formas, né? Que a gente já viu lá atrás, que é condução, convecção e radiação, né? Mas agora a gente vai falar que o calor pode causar dois efeitos no corpo. Se você fornece calor, naturalmente é de se esperar que o corpo esquente. Essa forma de troca de calor que faz um corpo esquentar, que a maior parte das vezes, né, cozinhando em casa, por exemplo, você está esquentando a panela, aumenta a temperatura. Essa forma de troca de calor é chamada de calor sensível. Mas também tem uma outra forma, que é quando você começa a fornecer calor para um corpo e ele começa a querer mudar de estado. Ele não muda a temperatura necessariamente, não é? Exatamente. Nesse ponto aí, o calor é usado, a energia é usada todo para quebrar essas ligações e mudar o material no seu estado físico, né? Sim. É chamado de calor latente. Latente, é esse mesmo. Então, galera, o calor pode ser usado de um jeito ou de outro. Agora, uma das coisas que vocês vão encontrar primeiro ali na apostila, né, é o conceito de capacidade térmica. E quando eu falo sobre isso, o Luiz já me indicou várias vezes, vários programas da internet, na televisão mesmo, porque é um cara que sempre curtiu muito ciência, né? Sim. Um deles é o programa A Prova de Tudo. Você lembra deles, Du? Eu lembro, assisti muito, assistia. Nossa, Bear Grylls usava até os conceitos de ciência como método de sobrevivência para ele, não é? Exatamente. O Bear Grylls, é um cara que estuda muito antes de partir para cada missão, porque o que tira ele das enrascadas é justamente a ciência. Tem um episódio que eu lembro que o cara estava no deserto, e aí o quê? O cara precisava dormir, só que no deserto você sabe que as temperaturas... A amplitude é muito grande, né? De noite é muito frio, de dia é muito quente. Putz, é isso mesmo. E o que acontece, se o cara dormisse em cima da areia, durante a noite, o cara ia dar uma congelada, né? Porque esfria pra caramba mesmo. Aí ele teve uma ideia fantástica, que é o quê? Ele cavou um buraco, fez uma fogueira, deixou um monte de pedra ali esquentando na fogueira, e depois ele colocou a pedra dentro do buraco, cobriu com um pouco de areia, e deitou nesse buraco e dormiu, se cobriu com um pouco dessa areia, e acontece que as pedras que ele esquentou ali na fogueira, elas demoram bastante para esquentar, mas também... demoram bastante para esfriar. Portanto, ficaram quentinhas a noite inteira e ficaram aquecendo o cara. Esse negócio de fazer um corpo esquentar bem lentamente e ele esfriar lentamente é o que a gente conhece como capacidade térmica, que é a capacidade de um corpo de resistir à variação de temperatura. Então, a pedra tem uma capacidade térmica boa, né, relativamente alta, ou seja, ela resiste bem ao aquecimento, mas também resiste bem ao resfriamento. E deixou ele quentinho a noite toda, né? Bem isso mesmo. Então, essa ideia de capacidade térmica dá um viés para a gente poder trabalhar. Exato. Agora, voltando para a história do calor latente, é isso. Se você pega uma pedrinha de gelo, por exemplo, e começar a fornecer calor para ela, por exemplo, deixar ela no sol, você sabe que ela vai recebendo calor, e à medida que recebe calor, vai passando do estado sólido
para o líquido. Para o líquido, muito bem. E aí o que acontece? Está mudando as ligações que eram muito fortes no estado sólido Sim, para ligações muito suaves no estado líquido. Aí continua lá no Sol, e aí o que acontece? Vai aumentando a temperatura, aumentando a agitação, chega uma hora que, inclusive, vai passar para o estado gasoso, onde exato. nem energia de ligação tem. Aí os materiais ficam muito mais afastados, né? Então, calor, né, é sensível, mudando a temperatura, e o calor latente, mudando o estado físico da matéria. Exatamente, né? Durante o calor sensível, ali quando está transformando aquele gelo naquela pocinha d'água, né? Ele não vai ter um aumento de temperatura, necessariamente. Ah, então é calor latente, porque daí o calor sensível é quando a aguinha já derreteu e está aumentando de temperatura. Exatamente. É isso aí. Bom, gente, então os estados físicos da matéria é sólido, líquido e gasoso. Ganhou calor, vai subindo, ou seja, do sólido para o líquido, ganhou calor. Fusão, do líquido para o gás, vaporização. Aí está ganhando calor também. Mas e se eu quiser fazer a volta? Ou seja, do gás para o líquido, liquefação. E do líquido para o sólido, a solidificação. Daí ele vai ter que perder calor para esse processo estar acontecendo, né? Exatamente. Tá joia. Bom, gente, o nosso podcast é falando um pouquinho sobre trocas de calor e como elas interferem ali no nossa percepção do que acontece, se vai mudar a temperatura, mudar o estado. Esse é o nosso podcast falando sobre esse ponto aqui. Tá bom, gente? Bom, bons estudos para todos vocês. Aquele abraço. Obrigado, Luiz, por estar... Obrigado essa oportunidade de conversar com o pessoal aqui. Isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir também. Só tenho a agradecer. Aquele abraço, gente. Valeu!